Senhoras, senhores, alunos, professores da Unifor, convidados, bom dia. Bem-vindos a mais um encontro da segunda semana de Arte Unifor, momento que celebra a culminância dos eventos culturais da Fundação Edson Queiroz em comemoração ao aniversário de Fortaleza, ao aniversário da Universidade de Fortaleza, que ocorreu no dia 21 de março. Meu nome é Tiago, eu coordeno a Divisão de Arte e Cultura da Universidade de Fortaleza e é um prazer recebê-los aqui. E gostaria de registrar, neste momento, a presença dos nossos queridos e estimados professores, como eu já mencionei, em especial a professora Adriana Helena, que coordena o Espaço Cultural e o acervo da Fundação, professor Marcos Maurícios, coordenador da Divisão de Responsabilidade Social, professor Raucinei, coordenador da Divisão de Assuntos Desportivos, professora Lina Sena, assessora-chefe da Assessoria Internacional da Unifor. Temos aqui também outras presenças muito queridas, da professora Liadna Camargo, dos professores do curso de arquitetura que colaboraram grandemente para a exposição que inauguramos ontem, professor Marcos Vinícius, professora Ana Cecília também, nosso colaborador Fernando Marques, nosso conservador de obras de arte. Enfim, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Professor Josimar, coordenador de Administração e Comércio Exterior, também aqui presente, tá? E, claro, gostaria de registrar a presença dos mediadores do Espaço Cultural, que estão aqui presentes, e da Clara, que é a assistente curatorial dessa exposição que inauguramos ontem, ok? Então, muito bem, e para marcar a abertura da exposição 100 anos da Semana de Arte Moderna em Acervos do Ceará, inaugurada ontem no Espaço Cultural Unifor, hoje temos uma palestra muito especial com a curadora Regina Teixeira de Barros, quem eu vou apresentar agora, tá? Regina é curadora independente, doutora em Estética e História da Arte na USP, foi curadora da Pinacoteca de São Paulo de 2003 a 2015, coordenou a equipe de pesquisa e editoração do catálogo Raisonné de Tarsila do Amaral. Em 2018, Regina foi premiada pela Associação Brasileira dos Críticos de Arte e pela Associação Paulista dos Críticos de Arte por seus trabalhos de curadoria. E é importante destacar que a parceria de Regina com a Fundação Edson Queiroz não é de hoje. Regina participou da criação do catálogo geral da coleção Fundação Edson Queiroz e foi curadora da exposição Antônio Bandeira, um abstracionista amigo da vida, no Espaço Cultural Unifor, e da exposição itinerante Arte Moderna na coleção Fundação Edson Queiroz, em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Lisboa, Roma e Fortaleza. Tá? E, claro, Regina é a curadora da exposição 100 anos da Semana de Arte Moderna em Acervos do Ceará, em cartaz no Espaço Cultural Unifor, até 31 de julho de 2022. Então, eu tenho a honra de chamar ao palco a curadora Regina Teixeira de Barros. Agora tá. Bom dia a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Então tá bom. Tiago, muito obrigada pela apresentação. Eu queria, antes de mais nada, agradecer à Fundação Edson Queiroz mais uma vez por ter me chamado para fazer essa exposição. Para mim, uma honra estar aqui e ter podido lidar com esse acervo mais uma vez. Queria agradecer também toda a equipe que trabalhou na exposição, professor Randall, mais de cima, mas mais próximos de mim, professor Tiago, professora Adriana Helena, os professores que colaboraram na exposição, né, entre eles professor Marcos e professora Ana Cecília, que estão aqui presentes, além dos professores de literatura, professores de música. E também queria estender um agradecimento muito especial para a minha assistente, Clara,
Almeida Prado, que, enfim, sem ela, essa exposição também teria sido bem mais difícil de acontecer, porque, enfim, ela colaborou, a gente fez a montagem de uma maneira meio inédita, pelo menos para mim, porque eu fiquei com dengue, então eu tive que fazer de São Paulo via Zoom, mas, enfim, no fim, a equipe muito azeitada, né, coordenada pela Adriana Helena, e, enfim, com muito pique, deu tudo muito certo, eu fiquei muito feliz, e estou muito feliz aqui de falar hoje um pouco dessa exposição para vocês. A exposição é bem extensa, e por isso eu vou fazer um resumo enfim, da ideia que moveu, né, essa exposição. Eu acho que o primeiro fator assim, importante de comentar é que a exposição tem obras da Fundação, muitas obras aqui da coleção da Fundação, mas também de coleções particulares, de coleções públicas, o que faz com que essa exposição seja realmente interessante, porque tira da casa das pessoas obras que são muito preciosas, muito importantes para o nosso modernismo, mas, ao mesmo tempo, e ficam disponíveis, quer dizer, para o público visitar de forma gratuita até julho, né? Então, eu acho que é uma oportunidade muito bacana para a cidade, de uma forma geral. Bom, a exposição... Só um minuto que eu vou pegar uma água. Senão não começo a não falar. Bom, a exposição, eu fiz aqui um mapinha para vocês terem uma ideia, uma planta, né? Essa é o formato do segundo andar da reitoria, onde a exposição do Espaço Cultural Unifor, né? E ela está dividida, a exposição, da seguinte maneira. De um lado, né, uma das asas, a gente tem um setor todo que é anterior, de obras anteriores à semana, né? Depois, no centro, um setor, vamos dizer assim, um núcleo dedicado à Semana de 22 e à primeira geração modernista, e, do outro lado, a exposição continua pós década de 20, quer dizer, já década de 30, entrando no começo da década de 40. Por que essa extensão, né? Por que esse período tão extenso? Posso. Melhorou? Melhorou. Por que esse período tão extenso? Porque a semana... bom, obviamente, a exposição é um tributo à Semana de Arte Moderna de 22, que se tornou um marco na nossa história da arte, mas um marco mais mítico do que concretamente importante. Quer dizer, na época que a semana foi realizada, ela teve muito pouca repercussão, e ela foi ganhando importância à medida que os anos foram passando. Então, a ideia foi mostrar que a semana faz parte de um processo, né, que ela tem antecedentes, né, de diversas, vamos dizer assim, de diversas naturezas, né, e ela tem um segmento, quer dizer, ela tem uma continuidade que não fica circunscrito. O nosso modernismo não é de jeito nenhum circunscrito à semana, e nem é a única manifestação moderna que aconteceu no país. Então, e a ideia, quer dizer, era mostrar como o moderno, né, como essa vontade de ser moderna vai surgindo no país, né, ao mesmo tempo. Um dos diferenciais dessa exposição e um dos grandes prazeres pelo menos para mim, do meu ponto de vista, é acrescentar um diálogo efetivo entre a produção no Ceará e a produção, digamos assim, dos manuais de história da arte, né, dos compêndios mais tradicionais de história da arte. Então, o que eu fiz? Essas bolinhas laranjas representam as salas
então, o que a gente percebe? Que do lado anterior à semana, a gente tem a primeira sala dedicada à arquitetura em Fortaleza, né? Uma maquete do Teatro José de Alencar, com os professores de arquitetura que cuidaram de toda essa sala, né, fazendo a projeção de vídeo do vídeo que está lá, quer dizer, é um trabalho, além de acompanhar a construção da maquete e tudo mais. A sala da ponta, da outra ponta, é a sala de música, dedicada à música no Ceará. Então, tem também, enfim, depois vocês vão ver, mas, enfim, instrumentos musicais antigos, tem... não vou estragar a surpresa, vocês vão lá ver. Mas também contém muito com a colaboração, totalmente com a colaboração dos professores da casa, porque, enfim, não são minhas áreas de especialidade. E do outro lado né, desse avião, na outra asa, a gente também começa a primeira sala dedicada à pintura no Ceará. Então, a gente tem Raimundo Sela, Barrica, Vicente Leite, né? E a última sala é uma sala bastante especial, que eu vou falar dela com mais detalhadamente, com imagens, mas vocês vão ver que, enfim, ela é uma sala que traz muitas coisas, muitos paradoxos, e é uma sala especialmente rica, falando da cultura de uma forma geral no Paraná. E entremeando esses espaços, a gente tem também vitrines dedicadas à literatura, também feitas pela professora Aila, que se dedicou à preparação de todo esse material, né, que também foi muito importante. Então, vamos às imagens. Bom, na primeira sala, como eu mencionei, claro, isso é um resumo, né, vocês vão ver muito mais coisas ao vivo, mas a maquete do Teatro José de Alencar como um símbolo dessa vontade de modernização da cidade, com a arquitetura do ferro, uma arquitetura eclética também, que era, vamos dizer assim, era grande novidade nessa virada do século XIX para o século XX, né? Já a Fortaleza na Belle Époque, que a gente já percebe que a introdução desse material novo, que é o ferro, e das reformas urbanas que vão acontecendo, das melhorias na cidade, e reformas de portos, né, muito em decorrência do ciclo, vamos dizer assim, uma rabeira do ciclo da borracha, né, que acaba resvalando aqui também no Ceará, e que traz essas modificações bastante visíveis na cidade. Depois, nessa sala, também temos uma vitrine dedicada à padaria espiritual, que foi um grupo importante também na virada do século XIX para o XX, quer dizer, anterior ainda ao século XX, onde, enfim, grupos de escritores se reuniram, eram os padeiros, né, e eles tinham essas publicações, o Pão, que era o jornal, e a Fornada eram os encontros deles, né? Então, a gente tem as atas aqui originais da padaria espiritual, uma verdadeira preciosidade. E a padaria pregava o quê? Pregava vamos dizer assim, uma certa rebelião em relação às regras da boa literatura, da academia, do bem escrever. Então, e é um grupo muito irreverente, muito engraçado. Então, enfim, é um grupo que, na verdade, essa vitrine ela não dá conta, né, do que foi a padaria, mas ela serve para instigar vocês a procurar mais informações, porque realmente daria uma exposição para fazer só sobre cada uma dessas vitrines, daria uma exposição. Depois, ainda nessa asa do antecedentes, a gente tem uma seleção de obras de artistas que vão se aproximar
de um certo modernismo, de uma certa modernidade, por diversas maneiras. Então, aqui no caso do Visconti e do Belmiro de Almeida, que eu trago como exemplos, o que eles têm de novo? Né? O que eles têm que não está de acordo com a Academia de Belas Artes? Eles vão, primeiro, pintar ao ar livre, né, que não era uma prática da academia, e vão usar essa técnica pontilhista, impressionista, que também é uma inovação. É uma inovação nossa, da terra, raiz? Não, não é. Mas é um primeiro movimento em direção a uma mudança, né, uma vontade de renovar a pintura. Né? Outro índice de renovação são os temas. Né? Por quê? Se a gente tinha, até o século XIX, uma preponderância da pintura, na verdade, dois gêneros da pintura, o histórico, né, com os grandes feitos, né, da pátria, e os retratos de quem? Da elite, enfim, no caso dos europeus, da nobreza, mas no nosso caso aqui, do imperador, da imperatriz, dos filhos, enfim, da família real, de uma forma geral, e dos... enfim, dessa entourage assim, da família real. E a gente começa a ver uma certa modificação nos assuntos. Então, um dos assuntos que entra em pauta e que me parece faz traz uma grande transformação é o trabalho. E o trabalho cotidiano, quer dizer, o trabalho das pessoas mais simples, né? Então, os pescadores ali puxando o barco, ou o ferreiro trabalhando no ateliê dele, né, com a roupa encardida, muitas vezes rasgada, quer dizer, do homem comum, do homem de todo dia que está, e não dessa elite superpoderosa. Né? Então, isso é uma mudança muito significativa. A gente tem também, de uma forma geral, quer dizer, não o trabalho propriamente dito, mas, digamos, cenas de gênero, onde você tem uma certa identificação regionalista. Né? Então, por exemplo, o Pedro Weingärtner vai trazer muitas pinturas do Rio Grande do Sul, sobretudo do Rio Grande do Sul, né? Com, por exemplo, as pessoas aqui vestidas com roupas típicas, e o Almeida Júnior, no interior de São Paulo, né? Retratando o caipira e as cenas da roça, enfim, cenas também do homem mais simples, né? O homem, digo, o ser humano, né? Homem, mulheres e tal. Então, isso são dados importantes de mudança de interesse, né? Dessa pintura mais tradicional para uma pintura, vamos dizer assim, renovada. Né? Depois, na sala de música, a gente tem, como eu falei, instrumentos musicais antigos, como o ophicleide, que é, inclusive, de um dos professores aqui da casa, que é um antecessor da tuba. Né? É um instrumento que não existe mais. Esse aqui é um espécime do fim do século XIX. Né? E, ao mesmo tempo, a gente tem uma seleção de capas de disco e um documentário sobre o Lauro Maia, com músicas tocando, músicas que ele criou, músicas que ele, enfim, compôs. E é um vídeo mais longo, mas muito, muito ilustrativo, muito bacana, e dá para ter a ideia da importância dele, né, que é um cearense, assim como o Nepomuceno, enfim, tem outros, né, mas a gente tinha que fazer uma seleção, e, como eu disse, com a ideia de instigar a que o visitante procure mais, procure saber mais. Né, mas, enfim, essa é a sala da música. Aí a gente entra na semana propriamente dita, né,
que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. Vocês vão ver essas imagens, seja em vitrine, seja em como chama, plotadas, né, nas paredes, que também está bem interessante, dos principais participantes da semana, né? E os artistas que realmente tiveram lá, que estão aqui na exposição, como Anita Malfatti, Brecheret, Vicente do Rego Monteiro e... esqueci alguém. Di Cavalcanti, muito obrigada. É só o símbolo da exposição, a pessoa esqueceu. Enfim, e essas duas obras da Anita, que estão aí expostas, estiveram na semana de 22. Né? As duas participaram da exposição dela de 17, aquela que causou furor e que, enfim, levantou a ira do Monteiro Lobato. Essas duas obras estavam lá, assim como estavam presentes na Semana de Arte Moderna, e é muito maravilhoso poder ver isso ao vivo, e saber que elas estão aqui, né? Quer dizer, estão aqui no Ceará, estão muito bem cuidadas aqui. Di Cavalcanti também foi um integrante da semana e uma peça fundamental, né, uma figura fundamental tanto para a realização do evento em si, porque ele fez o catálogo, ele fez o programa da semana, né, desenhou, e ele também foi um artista que estava morando em São Paulo, né, desde 1917, era um ilustrador naquela época. E, em 21, ele fez esse álbum, Fantoches da Meia-Noite, que é um álbum precioso também, da coleção de obras raras, né, da Biblioteca de Acervos Especiais aqui da Unifor. E está na exposição, né, são várias pranchas, e tem várias obras do Di Cavalcanti também expostas. Aqui também só fiz as minhas prediletas. Brecheret está presente com duas esculturas. Vicente do Rego Monteiro, que foi um dos, vamos dizer assim, dos artistas. Ele não estava em São Paulo na época, mas ele deixou obras com o Ronald de Carvalho, no Rio de Janeiro, que vieram para São Paulo, ou foram para São Paulo, para ser expostas na semana. Não são essas as obras, a gente não sabe bem quais teriam sido, mas essas são obras importantes da década de 20. E o que é muito interessante de ver é que, por exemplo, essas duas obras abstratas são verdadeiras preciosidades. Por quê? Porque o nosso modernismo é essencialmente figurativo, né? Então, quem começa a fazer abstração? Né? O Vicente do Rego Monteiro é uma referência nesse sentido, e são a partir, esses desenhos são feitos a partir de estudos que ele fez das padronagens, né, marajoaras, ou seja, uma referência aos estudos deles no Museu Nacional do Rio de Janeiro, à coleção de arte indígena de lá. Depois a gente tem uma vitrine dedicada a algumas publicações importantes desse primeiro momento do modernismo, como a Pauliceia Desvairada do Mário de Andrade e a poesia, né, quer dizer, enfim, o livro que depois dá nome à uma das fases da pintura da Tarsila do Amaral. Enfim, mas tem muitas outras obras, né, nessa vitrine, e muitas outras coisas que eu vou ter que passar meio rapidinho. Nessa sala, também achei que era importante agregar os nomes, quer dizer, artistas que fizeram, vamos dizer assim, participaram dessa construção imediatamente pós-semana, né, dessa construção do nosso modernismo, e que se tornaram, vamos dizer assim, expoentes, né, dessa modernidade, ou dessas novidades. Começar pela Tarsila, né, Tarsila do Amaral, essa obra e outras que estão lá,
o Lazar Segal, que era imigrante, tinha chegado no país em 1924 e se embrenhou, né, vamos dizer assim, nessa vontade de renovação formal que a semana e os intelectuais da semana pregavam, né, nessas renovações das linguagens poéticas e, ao mesmo tempo, na busca de uma identidade nacional, que é um tema que vai ser muito presente, né, para alguns desses modernistas e fundamental, que é um tema, vejam, não é um tema novo, né? Esse tema da identidade nacional, ele já vinha sendo traçado desde da nossa independência, né, no século XIX. Quer dizer, a hora que o país se constitui, né, como uma unidade, uma federação, já começa um processo de busca de uma identidade nacional. A gente vê isso muito claramente, por exemplo, na literatura indianista, né, de um José de Alencar. Isso está bem mais fresco na nossa mente. Mas o que acontece é que, em 22, essa temática se renova, né? Essa busca é mais um momento vamos dizer assim, de alta desse tema, né? Ou de uma preocupação genuína desse tema. Depois, outro artista importante desse momento é o Cícero Dias, né, pernambucano, assim como o Vicente do Rego Monteiro. O Cícero Dias vai levar para o Rio de Janeiro toda uma cultura nordestina, ou da vivência dele como na infância, né, num engenho de açúcar. Então, ele vai levar essa referência regionalista para o Sul e vai, enfim, encorpar, né, essa busca de uma identidade nacional. Outro artista importante é o Antônio Gomide, que, junto com o John Graz e a Regina Gomide Graz, foram responsáveis, de certa maneira, ou um trio importante no sentido de trazer o Art Deco para o Brasil, né? O que era o Art Deco? O Art Deco é uma tendência que deriva do cubismo e que se concretiza, sobretudo, em artes aplicadas. Então, vasos, almofadas, luminárias, arquitetura de uma forma geral, né? Então, ele também é um nome muito importante, assim como o Ismael Neri, que tem uma produção bem singular nesse conjunto de pessoas, na medida em que ele escapa dessa busca de identidade nacional. As questões do Ismael Neri são muito mais de cunho religioso e espiritual, né? Mas, enfim, depois vocês podem passear com os educadores maravilhosos que já sabem tudo sobre Ismael Neri e podem dar as dicas. Depois, a primeira sala dos anos 30, né, ela começa, então, com a pintura cearense, uma sala dedicada exclusivamente aos pintores cearenses, Raimundo Sela, Vicente Leite e Barrica, né, uma sala bastante especial. E por que os anos 30 estão separados dos anos 20? Não é só por uma questão de mudança de década. Essa mudança de década tem um sentido importante porque a arte muda muito de configuração, né? A arte moderna muda muito de configuração por conta das mudanças políticas, econômicas, sociais que passam pelo Brasil, mas não só pelo Brasil, né? A crise de 29, né, o crash da Bolsa de Nova York, e o início da Era Vargas, em 1930, vão trazer mudanças muito concretas no dia a dia da população, de uma forma geral, e da cultura também, né? Então, os artistas, nesses anos 30, vão, enfim, continuar as buscas
enfim, retratar regiões do país, mas também entra um dado importante, que é o da preocupação social. Então, no Raimundo Sela, por exemplo, a gente tem uma tela dos operários saindo da fábrica, né? Você tem a pintura de Camocim, você tem a pintura do litoral cearense, sim, mas você começa a ter também uma preocupação social muito mais sólida, muito mais, vamos dizer assim, eficiente ou contundente ou engajada, né? Como a gente vê, por exemplo, nos livros da Raquel de Queiroz, que tem uma vitrine exclusiva para ela. Esses são 3 exemplares do 15, o primeiro, a segunda e terceira edição do 15. E temos também o 15 em japonês, que, enfim, só mostramos assim a capa, porque a capa era muito linda e também acho que pouca gente consegue ler o japonês, né? E a grande figura, eu acho que representa essa preocupação social, é o Portinari, que tem uma parede extensa dedicada a ele, né, com figuras dos trabalhadores. E aqui é interessante porque essa busca de uma identidade nacional, quer dizer, quem é o homem brasileiro, né? E é uma pergunta que não está resolvida, né? É uma pergunta que está sempre em aberto. São muitas muitas confluências, né, enfim, e nesse momento dos anos 30, a gente tinha a teoria das 3 raças, os europeus, os povos indígenas originários e os afro-americanos, né, quer dizer, os descendentes de africanos. Então, é um momento em que o Portinari vai se dedicar muito a a retratar, né, os mestiços e, enfim, as diferentes etnias que compõem, né, que comporiam a raça, o brasileiro, essa mistura toda que é que constitui o nosso, vamos dizer assim, a nossa população em geral, né? Mas também nesse setor tem alguns artistas que são importantes, que foram muito importantes para os seus contemporâneos, né, como professores. Não necessariamente como o Guignard, que foi um professor que teve uma academia, né, quer dizer, uma academia, uma escola, um ateliê propriamente dito, mas como referência para os seus contemporâneos, visitando ateliês e conversando e trocando material e trocando experiências, que são o De Fiore, o Guild na gravura, o Volpe, aqui o Guignard, que eu já mencionei, e o Pansetti, né? O Pansetti menos agregador do que um De Fiore, um Volpe, por exemplo, mas muito importante como referência para os pintores que vêm depois, das gerações que se seguem, né? Então, um pintor hoje certamente olha para um Pansetti, para um Guignard, para um Volpe, para um De Fiore, porque eram grandes pintores e tinham uma preocupação que os anos 20 não necessariamente tinham, que era de conhecer bem o métier, né? Que é de conhecer a pintura, de conhecer a tradição da pintura e de incorporar a tradição da pintura e criar um diálogo entre o presente e a tradição, né? Muito mais do que os artistas na década anterior, na década de 20, que estavam preocupados com a renovação, como se o que tivesse acontecido antes não tivesse o peso ou a importância e que fosse descartável, né? Quer dizer, então havia uma busca pelo novo, eliminando o velho. E nos anos 30, você tem uma recuperação do antigo e uma conversa, né, entre a arte da época e os grandes mestres da pintura. Tá? Então, eu acho que essas são importantes nesse sentido. Bom, depois mais 2
Que alívio esse barulho. Mais dois artistas que me parecem fundamentais para entender o modernismo no Brasil, que são a Maria Martins, escultora, e o Flávio de Carvalho, que é um pintor, mas é também ele se dedicou a, enfim, a escrever, é um dramaturgo, ele organizava debates, enfim, ele era um agitador cultural, né, de uma forma, fez a primeira performance do Brasil, enfim, não se chamava performance na época, mas hoje a gente, olhando para trás, entende como tal. Então, e também trazem um componente, a Maria Martins, por exemplo, um componente surrealista, né, que entra na nossa historiografia com ela, isso está muito presente, e a partir das pesquisas que ela fez das lendas amazônicas, né? Depois, a última sala, que eu falei para vocês que era uma sala bastante especial, eu acho que ela, de novo, voltamos ao Ceará, e a gente tem um pouco das contradições desse modernismo, dessa busca de modernização, né? Vejam, não é exclusiva do Ceará, né? Eu acho que ela é abrangente, no Brasil, de norte a sul, mas, enfim, nós estamos aqui trabalhando com o Ceará, então tentei mostrar isso aqui. Então, a gente tem um Ceará moderno com as orquestras sendo formadas, os clubes, que são uma marca importante da cidade de Fortaleza, a construção de um açude que exige muita tecnologia, né? Então, você tem um momento assim de, vamos dizer assim, de uma modernização evidente, né, nessas imagens. Por outro lado, você tem o cangaço, né, no interior, mostrando um Brasil mais profundo, mais precário, né, ou mesmo nesse cortejo fúnebre aqui no litoral de Fortaleza, enfim, onde você não tem um carro, você não tem né, você tem uma paisagem desolada, assim, isso em 1942, quer dizer, são imagens que vão ali dos anos 30 e 40, que tentam mostrar essas contradições que são contradições inerentes à nossa cultura, à nossa sociedade, de uma forma geral, né, de norte a sul do país. Depois temos uma vitrine nessa sala com os grupos, né, que vão, enfim, os jornais que vão lançar esses suplementos, Maracajá e Cipó de Fogo, que foram suplementos que duraram um pouco, mas que foram tentativas importantes de modernizar, de retomar, né, uma modernização da literatura, da linguagem, assim como o grupo Clã, né, e a cultura popular com a literatura de cordel, né? Então, quer dizer, você tem, por um lado, um grupo mais erudito, vamos dizer assim, né, brigando por reivindicando uma linguagem mais contemporânea, e, por outro lado, você tem a cultura popular também acontecendo. Quer dizer, são muitas concomitâncias, né? E isso eu acho muito interessante, porque o modernismo não tem como a gente definir numa coisa, né? É a somatória de muitas realizações diferentes e muitos aspectos diferentes. Depois, outro dado interessante desse momento aqui em Fortaleza, né, desse começo dos anos 40, é a chegada de dois estrangeiros que estão ligados ao esforço de guerra norte-americano. Um é o Orson Welles, que é um cineasta que veio rodar parte do filme que ele estava fazendo aqui em Fortaleza, né, e era um projeto ligado à política da boa vizinhança, né, dos Estados Unidos em relação aos países, às Américas, né. Então, ele vem para Fortaleza. O Chablot também vem para Jean-Pierre Chablot, que era um suíço, vem para o Brasil e é chamado para vir para Fortaleza para criar uma campanha
da vitória, né? Mais borracha para a vitória do quê? Da guerra. Nós estamos em 1942, 43, e era um chamado para os sertanejos que fugiam da seca irem para o Acre, colher látex para ser exportado para os Estados Unidos, que era uma matéria-prima de primeira necessidade durante a guerra, né? Então, o Chablot é chamado para criar essa campanha, e ele vem para cá, e ele fica aqui de 1943 a 45, a primeira vinda dele para Fortaleza. E, nesse período, ele também era um crítico de arte, além de, enfim, designer gráfico, artista plástico, etc., etc., mas ele se engaja nessa nova geração, com essa nova geração, que são Aldemir Martins, Antônio Bandeira, e que vão estar juntos na criação da SCAP, da Sociedade Cearense de Artes Plásticas, né? E isso, aqui temos um Bandeira de época, ali do comecinho dos anos 40, e a exposição finaliza, né, nesse momento, porque me parece que aqui seria o começo de um novo capítulo da história do modernismo no Ceará, né? Então, eu acho que isso demandaria uma duplicação dos espaços, uma duplicação dos esforços, ou seja, seria uma outra exposição, né? Já o começo de um novo momento que tem outras características e uma nova geração de artistas. Então, enfim, não sei se eu fui muito rápida, mas era mais ou menos isso que eu queria contar para vocês, que acho que é um resumo bem, enfim, é uma síntese mesmo, né, do que a gente tentou fazer aqui na exposição. E eu quero reforçar que, sem a colaboração dos professores da casa, de arquitetura, literatura, música, essa exposição não sairia dessa forma, que eu acho que é tão especial mesmo. Quer dizer, não é mais uma exposição sobre modernismo. Eu acho que é uma exposição que traz dados muito únicos, que é justamente essa conversa entre o canônico, quer dizer, o nosso modernismo dos manuais de história da arte, e o modernismo local, né? Ou os modernismos, né, no plural. Bom, estou à disposição para perguntas. Oi, pronto. Bom dia. A minha pergunta é o seguinte: muitos artistas que participaram da Semana de Arte Moderna trouxeram influências europeias, né, de vanguardas europeias. A Anitta estava voltando de Dresden, então trouxe o modernismo alemão. Muitos outros artistas, inclusive a Tarsila estava em Paris também. E depois veio, né, aplicar esses conceitos nas obras na Semana de Arte Moderna, e depois aqui para trazer o modernismo para o Brasil, e também para conseguir construir uma linguagem brasileira plástica que se poderia chamar de nossa, né? Então, assim, dentre os artistas cearenses que estão na exposição, será que conseguiria identificar alguma influência plástica do exterior, específica na linguagem pictórica deles, ou não? É muito boa a sua pergunta, mas é muito difícil de responder, porque, nesse momento, a informação já circula muito, né? Ainda mais se a gente pegar, enfim, quanto mais o tempo passa, mais circula, né? Quer dizer, eu costumo dizer, não tem geração espontânea, né? Então, sempre os artistas vão se formar olhando outros artistas. Mas você, por exemplo, se você pega uma Tarsila, como essa que está na exposição, essa Tarsila cubista, né? É uma Tarsila de um momento muito específico,
que ela está ali estudando com o Leger, com o Lott, com o Glass, enfim, é 1923, primeiro semestre de 1923, quer dizer, você consegue datar exatamente quem ela estava olhando, o que ela estava fazendo, né? Anita Malfatti, nesse sentido, eu acho também é mais tranquilo de localizar a quem ela estava se referindo, na medida em que você, como você falou, essas obras são expressionistas, ela estava em Berlim, quando o expressionismo estava se formando, depois ela vai para os Estados Unidos e ela pinta essas obras nos Estados Unidos, mas já com uma bagagem muito, enfim, constituída com os alemães. E a Anita Malfatti, mesmo nos anos 20, ela tem quando ela vai fazer o pensionato artístico, ela passa 5 anos em Paris, e nessa produção, que não está aqui na exposição, tem pouca coisa dela desse momento na exposição, mas a gente consegue traçar, olhando a pintura dela e olhando os europeus contemporâneos dela, a gente consegue falar, oh, nossa, isso aqui tem muito do Matisse, isso aqui tem muito do Derain, isso aqui tem muito do fulano, do cicrano, Cézanne, e você consegue quase construir o percurso do olhar da Anita. Mas eu acho que desses artistas todos, obviamente, um que a gente vai também conseguir identificar é o Picasso, né? Sobretudo depois que o Portinari tem contato com o Picasso, porque aí muitos dos nossos artistas vão olhar o Portinari, que é um artista muito divulgado, né? Então a gente tem vamos dizer assim, um cubismo que chega, que se instala e que vira uma linguagem bastante comum através do Portinari, né? E o próprio de Cavalcanti, que vai se tornando cada vez mais portinaresco e picassiano, né? Mas eu acho que, no caso dos cearenses, eu acho muito difícil olhar um Raimundo Sela, por exemplo, e detectar quem ele estava olhando. Ele estava produzindo, quer dizer, ele tem ali um repertório grande e lança mão desse repertório, né? Tem aquela pintura de uma jangada naufragando, está aqui também na exposição. Ela é muito diferente dessas que eu mostrei aqui, que são mais plácidas, né? Que você tem uma construção com o branco, é tudo muito limpo, né? É uma paisagem muito tranquilizadora, amena e tal. E no Naufrágio, você tem pinceladas rigorosas, assim, é um expressionista, né? Essa pintura é muito expressionista. Ou expressiva, se quiser, mas enfim, dá para encontrar essa linhagem nessa pintura, mas nessas outras que eu mostrei não, né? É um repertório da pintura ocidental, me parece, né? E um pouco isso do moderno conversando com a pintura antiga. Eu acho que não é uma renovação da linguagem que põe toda a história a perder, né? Eu acho que não. Eu acho que que dá uma continuidade a essa história e com placidez, me parece. Não sei se eu te respondi. Justamente como você falou, a exposição ela vai trazer esse contraste entre o que tem uma influência europeia e o que já tem uma construção mais ocidental, justamente para construir e criar a linguagem do modernismo, não só no Brasil, mas no Ceará também. Então, muito obrigada. Era isso. Bom dia a todos. Bom dia, professora. A minha pergunta talvez seja um pouco uma explanação, não sei, uma forma de primeiro explicar o contexto dessa pergunta, né? Eu peço desculpas se eu me delongar um pouco,
Mas hoje eu faço uma pesquisa, eu sou professora também, formada aqui pela Unifor, então Belas Artes, depois Artes Visuais, né? E sou cria da casa, depois eu fiz um mestrado em artes e hoje eu me dedico, né, a esse ofício do ensino, da pesquisa. E tenho hoje muito foco na história da arte cearense, né? Com esse enfoque social, com esse enfoque de inovação, que o Ceará, apesar de ainda obscuro nessa cena, foi um estado de muitas provocações, de muitas manifestações disruptivas na cultura brasileira, que eu acho que nós estamos vivendo um período muito interessante de trazer à tona essas histórias, né? Acho que uma exposição é sempre um lugar de contar histórias. Eu ainda não fui na exposição, quero ir, né? E eu vou relembrar aqui um momento, nesse auditório, há uns, sei lá, a Adriana Helena pode me dizer aí, uns 5 anos atrás, quando teve a exposição Trajetórias, curada pelo Paulo Herkenhoff, né? E nesse ensejo, o Paulo ele estava também fazendo uma pesquisa sobre o Ceará moderno. Uma pesquisa que eu não sei se concretizou, porque a ideia era uma exposição, como ele fez o Pará moderno, né? E nesse ensejo ele estava colhendo dados também, né, de pesquisas historiográficos e entrevistas. E foi num momento, para mim, muito importante da minha trajetória, né, como aluna, então, do curso de Belas Artes, depois Artes Visuais, e foi muito importante para mim, assim, ouvir o que aconteceu aqui, né? O Paulo falando e falando com a plateia, o professor Batista de Lima, ele está aqui? Não, né? Ele ainda está na Unifor. O professor Batista de Lima é um professor, é um literato, é um escritor, né, poeta, e era meu professor, então, de semiótica. E ele levanta, fica de pé aqui nessa plateia, e praticamente declama sobre a padaria espiritual, né? E aquilo me deixou muito emocionada, porque eu venho de uma família também muito antiga de Fortaleza, e a padaria espiritual tem um certo protagonismo na história do Ceará, e a minha família participou, né, meu avô tinha uma padaria, chamava-se Padaria Teodorico, farmácia, perdão. E a farmácia era um local de discussão da padaria espiritual. A padaria espiritual era um movimento secreto, apesar dela publicar o Pão do Espírito, né? Ela era um movimento de caráter secreto. E isso tem um sabor a mais, né, no movimento. Então, eu fiquei muito feliz da inserção da pesquisa da padaria espiritual, ainda vou me deter, né, na exposição. E assim, o que eu me coloquei aqui, até escrevi aqui algumas coisas, eu coloco assim, que tendo em vista essa inserção do Ceará nessa exposição, trazendo uma nova visão para esse debate sobre o moderno e a Semana de 22 no Brasil, né, gente, tendo em vista que a cada década que a Semana de 22 vem à tona, vem uma nova revisão, vem um novo olhar, né? E o que é bonito, o que é interessante agora, é que é um olhar muito conectado com as questões desse tempo hoje, né? Sobre as questões de invisibilidade, de desrepresentatividade, tendo em vista que São Paulo, né, foi a vedete da Semana de 22 e algumas representações do Rio e de Minas. Mas e o Ceará, onde fica na Semana de 22, né? Não sei se como a manifestação ali, né, a gente teve ali o Graça Aranha, que é um nordestino, teve uma série de nordestinos, mas não teve a representatividade. Ou, quiçá, uma pesquisa sobre quem veio antes, com as mesmas ideias que eles estavam discutindo na semana. Porque a padaria espiritual, até me coloquei aqui um pouco, né, ela é um movimento de caráter moderno antes do moderno, que articula um pensamento antagônico aos modelos europeus vigentes, o que a Semana fez, né, com a literatura, com as artes visuais. Então, no século XIX, aqui, ela era um manifesto que propagava o não ao afrancesamento da Belle Époque de Fortaleza, dos costumes, da cultura, né, da linguagem. Em Fortaleza se falava francês, se colocava francês em quase todos os letreiros, né,
dos modos de vida dessa sociedade, Belle Époque. Eles eram abolicionistas, traziam uma nova proposta na literatura, remodelando a linguagem poética com termos populares, o dito populacho. Exaltavam a cultura popular, o indianismo, né, o indígena, os nomes desses senhores, desses padeiros, que eram comerciantes também, né? Era um mix de literatas, comerciantes, cientistas, médicos. Era Bruno Jaci, André Carnaúba, Moacir Jurema, entre eles Antônio Salles, né? um ícone aqui da nossa cultura. Então, tudo isso vai vir à tona na Semana de 20 Noites, com Mário, com Oswald, com o próprio Guilherme de Almeida e com a música de Vila Lobos, que faz todas essas fusões, né, erudito e populares. Então, tendo em vista isso, e tendo em vista que, enfim, essa exposição vem até nós, discutir o Ceará, trazer à tona o Ceará, né, colocar esse ponto de luz sobre o Ceará, sobre as coleções, e eu fiquei muito feliz vendo sua palestra, como você articula aí o cordel, né, esse momento de onde a cultura popular também emerge forte aqui nos anos 30, 40, ali no Cariri, com uma produção espetacular de cordel. Se tornou até independente no Brasil quanto ao cordel. É outra pesquisa incrível essa sobre o cordel e a produção do cordel no Ceará. E aí eu vou parar de falar tanto para entrar mesmo na questão. Eu lhe pergunto, né, na sua opinião, tendo em vista a revisão que nós estamos fazendo hoje no Brasil sobre essa invisibilidade, né, esses gaps da Semana de 22, sobre representatividade, sobre a mulher, inclusive, a participação da mulher. Sim, Anitta foi incrível, foi protagonista ali na pintura, mas e as outras? E a Zina Aita? Né? Onde está a Zina Aita hoje? Eu gostaria muito de ver essa produção da Zina. Então, na Multiarte, nós temos duas ilustrações da Zina Aita na exposição Vitor Brecheret. Está muito interessante isso. Então, na sua opinião, professora, que contribuição, de fato, a padaria espiritual articula nessa ideia de renovação do seu tempo, né, trazendo essa inovação para o diálogo hoje e tendo em vista, né, que a exposição está aqui com o núcleo onde tem o pão, onde tem a ata, né? Inclusive, existe uma publicação que compila todos os jornais publicados e que vai ser, em maio, agora, próximo, vai haver uma reedição do pão e da organização, né, desse catálogo. Então, eu lhe pergunto, a senhora falou sobre a questão de que a história produz os seus manuais, a história da arte produz os seus manuais. E essa é a grande referência da documentação e do registro sobre a nossa história, os manuais que estão nas bibliotecas e tudo. Como a padaria espiritual hoje poderia fazer parte dessa história de caráter maior, nacional, tendo em vista ela aqui hoje protagonizando, não só é uma fala sobre literatura, né? É uma fala sobre uma exposição de todas as manifestações artísticas da época. Então, esses manuais, hoje, depois da sua pesquisa, cabem à inserção da padaria espiritual para que o Brasil conheça também essa história do Ceará? Muito boa sua pergunta. Eu acho que tem uma coisa que diferencia, quer dizer, por que a Semana de Arte Moderna virou o marco? Por que a Semana e não outras exposições, né, como teve em 1931, no Rio de Janeiro, o Salão Revolucionário, que foi a primeira vez que os artistas modernos foram aceitos para o Salão de Belas Artes, que deu uma briga enorme. O Lúcio Costa era diretor da Academia de Belas Artes, foi demitido. Enfim, a gente tem várias outras exposições importantes, as exposições organizadas pelo Flávio de Carvalho, tem várias instâncias que poderiam ser marcos também, né? E por que a Semana? Eu acho que a Semana tem um diferencial, que é o fato dela ter sido pública. Porque, veja, como você mencionou da padaria espiritual, né? Era um grupo que, assim, era secreto, né? Quer dizer, eram
poucas pessoas, eram sempre ações entre amigos, né, ações incríveis, mas elas não se tornavam públicas, né? E a semana se tornou pública, e ela se tornou pública, e a gente, a partir dessa, vamos dizer assim, e ela vai ganhando força, ela vai ganhando uma força mítica, até porque São Paulo gosta muito de se pôr à frente, né? Tem, enfim, e tem recursos para isso, né? Quer dizer, se pôr como locomotiva do país, enfim, né? Politicamente isso é usado, enfim, né? Mas enfim, o que eu queria na sua pergunta, acho que me vem à mente agora, é o seguinte: eu não acredito mais na possibilidade de contar uma história linear, única, que seja contemplada num manual. Eu acho que os manuais foram super úteis, são referências importantes como pontos de partida, mas eu não acredito mais que seja possível um manual de história da arte no Brasil, ou de história no Brasil, quer dizer, ou não só no Brasil, em qualquer lugar. Quer dizer, por quê? Porque as pesquisas se multiplicaram, ainda bem, né? Então, eu acho que é mais honesto da parte dos pesquisadores se concentrarem em determinadas questões. Claro, tentando alinhavar um contexto maior e remetendo a coisas, quer dizer, colocando essas ações, fazendo paralelos com outras, né, outras ações, mas não uma historiografia que dê conta, sabe, do começo do século XX, atravesse tudo. E eu não acredito. Eu acho que são sempre esforços que é um esforço, essa exposição é um esforço de reflexão, é um esforço, mas como eu disse, é muito mais no sentido de lançar uma provocação, atiçar o espectador para ir atrás de mais informações, mais conhecimentos. Mas eu acho que a padaria caberia plenamente, obviamente, caberia. É uma delícia ler o Estatuto da Padaria, é divertido, é inteligente, enfim, caberia muito bem. Mas seria super interessante ver a padaria e outras manifestações no gênero pelo Brasil, por exemplo, né? Quer dizer, pontuar essas pesquisas, aprofundar essas pesquisas, relacionar essas pesquisas, mas não com a ideia de um manual, porque o manual sempre reduz por ser, enfim, por buscar as referências, enfim, e é sempre uma eleição, né, de quais são os artistas mais importantes, é sempre uma eleição. E a questão da representatividade, que também é um ponto que você levanta, que é muito importante e que acho que é a grande discussão hoje, quer dizer, 100 anos depois, eu acho que se perguntar o que a semana, o que você tem para falar sobre a semana hoje, né? Um dos grandes temas é a representatividade. Quer dizer, uma coisa é alguém, né, aí não na semana, mas já um pouco depois, a Tarsila do Amaral pintando A Negra, por exemplo, né, que é uma obra que foi, até 10 anos atrás, uma obra considerada uma das principais obras da Tarsila e tudo mais, e hoje é uma obra muito problemática, né, porque ela não, quer dizer, a Tarsila representando, fazendo uma pintura de uma negra não ou né, do que ela imagina, enfim, não tava, essa questão da representatividade não estava lá naquele momento, né, não estava posta naquele momento. E hoje, é claro que a gente olha para a pintura e fala, é uma pintura preconceituosa, a Tarsila é de uma família da oligarquia cafeeira, que tinha escravos e tal, enfim, ou ex-escravos, ou ex-escravizados trabalhando na fazenda e tudo mais. Quer dizer, é muito interessante como o tempo transforma a leitura que a gente vai tendo das coisas, né?
Isso vai mudar? Acho que vai, porque tudo vai mudando. E eu acho que essa é a riqueza, né, da gente ter a oportunidade de olhar para o nosso passado, porque a gente renova o olhar com as questões que são colocadas hoje, né? Eu acho que não exigindo do passado que o passado se retrate. Quer dizer, não existe isso, porque o passado passou, né? O que a gente... Exatamente, o que a gente pode é hoje olhar, comentar e não fazer igual. Né? Mas é importante olhar e comentar. Então, eu acho que a Zina Aita, por exemplo, também é uma artista que eu pesquiso na medida em que eu consigo, porque ela ficou 4 anos na vida adulta dela no Brasil, então existe muito pouca coisa que sobrou dela. Mas eu acho que ela deve ter sido uma mulher incrível, porque ela estudou em Florença na década de 10, na Escola de Belas Artes, que era uma escola embora fosse o nome de Escola de Belas Artes ligada a uma tradição, a Escola de Belas Artes lá tinha professores que estavam querendo revolucionar, trocar, por exemplo, os liceus de artes e ofícios por escolas de design, né? Quer dizer, havia uma preocupação de renovar o visual, de novo, modernizar as cidades, né? Através da arquitetura como a obra de arte total e tudo que vai, vamos dizer assim, preencher essa arquitetura. E a Zina Aita estava lá, ela teve esses professores, além do que ela certamente viu os futuristas, as exposições futuristas que aconteceram em Florença e também, provavelmente, no resto da Itália, que ela deve ter, enfim, em Florença, com certeza, ela estava lá, eles estavam expondo lá, então, certamente, ela viu. Então, eu acho que a Zina Aita, porque assim, eu sempre defendo essas mulheres, que eu acho elas muito incríveis. A Anitta, né, que todo mundo fala, ai, coitadinha da Anitta. Não, a Anitta ela não é uma coitadinha. Ela é uma mulher, bom, enfim, aí já é uma outra história, mas eu acho que tem essa coisa dessas mulheres terem se formado na Europa na década de 10, portanto, o nosso modernismo não é um modernismo defasado, como a gente aprende, né? Então, eu acho que tem muitos mitos que a gente vai assim, consolidando, né? A semana é um mito consolidado, né? E tem sua serventia, claro, né? Tanto que nós estamos aqui discutindo. Mas é importante, eu acho, olhar para a semana como esse mito consolidado, e não como uma coisa absoluta que, a partir dali, toda a arte brasileira se transformou. Não, né? Não. Então, enfim, falei demais também. Imagina. E outra é a Regina Gomes de Graça. Então, há controvérsias. O que acontece? No catálogo da semana, não está o nome da Regina, só está do John Graça, do marido dela. Só que, você vai ver na exposição, até mostrei essa imagem aqui, ó, vamos passar ela de novo, essa aqui. Nessa imagem da distribuição dos artistas, que é uma imagem feita pelo Ian de Almeida Prado, para Araci, no final da década de 60, que ela pediu, me mostra como eles estavam distribuídos no teatro. E ele fez esse desenho. Então, você tem, na entrada do teatro, Anitta, à direita dela, Johnny e Regina Graça. Então, os dois. Ela estava, de fato, eu não sei. Por isso, eu já defendo que estava, porque ele não ia pôr o nome dela por nada. Mas o fato é que ela teve um papel preponderante na renovação dos... Vamos dizer assim, ela e ele também se formaram em artes aplicadas na Suíça, né?
também na década de 10, e eles chegam em 1920 em São Paulo, fazem uma exposição em São Paulo, que não tem grandes repercussões, mas a Regina trabalhava com têxteis. E as mulheres chamam ela, as mulheres da elite, evidentemente, chamam ela para dar aula na casa delas. Então, eu defendo que a Regina que abriu as portas para um nicho importante, que depois vai entrar, que são os clientes do John Grass, que são os clientes do Antônio Gomide, mas ela é que entra nas casas primeiro, como? Dando aula de costura para essas mulheres da elite. Isso não é pouca coisa, né? Então, enfim. Imagina. Oi, bom dia. Pronto. Já que a conversa ficou aqui também um pouco muito sobre as artes visuais, as artes plásticas, né? E como eu participei aqui com a Ana Cecília, né, na parte da arquitetura, né, queria só fazer algum comentário também, né, para estabelecer alguma conexão, né? E do ponto de vista nacional, né? E aí você comentou muito sobre o período Vargas, né, que houve essa transição, e você citou aí o Lúcio Costa, né? Me veio bem à mente essa questão do Lúcio Costa como um personagem que vai fazer a transição, né, entre o ecletismo e o modernismo. Ele começa eclético, né? E ele é bastante erudito também, tudo, mas aí depois ele acaba sendo, assim, a alavanca principal, né, da implantação do modernismo na arquitetura no Brasil. Até porque ele foi diretor do EMBA, né, da Escola Nacional de Belas Artes, recebeu Le Corbusier, que aí que vem estabelecer mesmo, né, essa ponte, tá? E eu queria chamar a atenção também para a organização profissional dos arquitetos, que acontece um ano antes da Semana de 22, no Rio, que é a fundação do Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB. Né? E o IAB até hoje, né, é a organização mais antiga, né, dos arquitetos no Brasil, e ela já nasce em 21 com esse ideário, né, modernista da arquitetura. Né? Apesar de não ter tantos clientes, porque até estava brincando, porque a arquitetura não participa praticamente da Semana de 22, né? A não ser através de desenhos, mas é desenho, a arquitetura é obra. Né? E aí eu queria estabelecer exatamente talvez até um certo disparate, assim, porque o ideário modernista, né, já existia do ponto de vista, vamos dizer assim, conceitual, mas do ponto de vista prático, que a arquitetura ela é obra, a arquitetura não é desenho, né? Ela vai estabelecer a partir do momento que surgem os clientes, que tem demanda, né, que tem que ter capital para investir na arquitetura e tal, não é uma expressão, vamos dizer assim, de dentro para fora, né, uma expressão individual. Tá? Às vezes até um pouco diletante também, né? O poeta, né? O pintor e tudo, que não precisa do cliente, basicamente. Né? E depois ele passa por um reconhecimento, mas o arquiteto não, né? A arquitetura ela vai precisar de ter essa demanda, ele trabalha por encomenda. Né? E no Brasil, o ecletismo, ele, né, assim, era totalmente hegemônico. Tá? Até o próprio Teatro Zé de Alencar, ele tem, né, essas variantes também, né? O bloco frontal, né? Que muita gente se espanta que vê o teatro como uma expressão da arquitetura do ferro no Brasil, são os novos materiais que vão fundamentar, né, o período moderno, do século XX, né? O aço, o concreto, o vidro. Aí as pessoas chegam às vezes do Teatro de Alencar e se espantam porque não veem, né, a fachada principal, né, que é a fachada interna. Mas o bloco é eclético, o bloco de fora, tá? Então, na arquitetura, a gente passou por um período, né, bem lento, né, eu creio, né, dessa variante. Né, e o Art Deco, ele participa também, mas muito rápido. Eu queria saber se você tinha alguma opinião sobre essa questão dessa variação do Art Deco. Veio muito rápido, inclusive no Brasil, né, do ponto de vista nacional. O Rino Leve traz isso, né, porque ele é formado em Roma, ele traz para São Paulo, publicado um manifesto em 1925, ele e o Warchavchik, que era um arquiteto ucraniano, tá, que vem, e depois o Warchavchik vai ser sócio do Lúcio Costa, né, em busca de novos clientes, até faliu depois, né, porque não tinha tantos clientes assim. Tá? Mas aí, e no Ceará a gente teve o Emílio Inco, né, um arquiteto húngaro que chega, se estabelece aqui em 29,
Mas ele ainda traz uma concepção assim, do estilo missões, né? A gente até estava conversando aqui. Decor também ele traz, mas é um período rápido, né? E depois, como a Associação dos Arquitetos, e aqui vai ser fundada posteriormente também, já nasce com esse ideário modernista. Parece que atropela, né? Assim, né? Depois que chega, toma conta realmente do país como um todo, né? E aí eu queria saber se você tinha qual é a sua visão sobre essa questão, né? Que liga a Adorei sua arquitetura. explanação. Adorei sua explanação. Não, eu não sou especialista em arquitetura e, obviamente, eu sei reconhecer um estilo eclético e um art déco e uma arquitetura brutalista. Sei da importância do Warszawski em São Paulo e depois o fato dele ter ido para o Rio e, enfim, ter feito trabalhos com o Lúcio Costa, também da importância do Lúcio Costa, Le Corbusier, a construção do Ministério de Educação e Saúde no Rio, e bem com essa ideia de obra de arte total, na contribuição do Portinari, do Burle Marx. Outro que é interessante, outra mulher, enfim, depois é a Minna Klabin, que é a esposa dele, que é a esposa dele, É. que fazia os jardins e que jardinagem, assim como a costura, era uma atividade aceita socialmente para as mulheres, né, de famílias, enfim, de bem. E a Minna faz esses jardins com plantas tropicais, plantas do cerrado, plantas, enfim, que não tinha nada a ver com a jardinagem, o paisagismo das casas da elite, né? E ela faz isso antes do Burle Marx. Perfeito. Ela faz isso na década de 20 e o Burle Marx vai começar a fazer isso na década de 30. Isso. Então, é mais uma mulher que, enfim... Mas, então, na verdade, eu conheço pouco, quer dizer, não sou especialista na história da arquitetura, mas adoro conhecer, então adorei a sua explanação. Essa costura, né? Tem um caso interessante, porque a primeira casa modernista considerada dele, né? Do casal, né? Ele projetou e construiu, que é de 29, inclusive aberta à visitação lá em São Paulo e tudo. E tem um fato curioso, né? Porque o Código de Obras e Posturas, né, previa os adornos, né? As cornichas, Sim. molduras e tudo, né? Ele Sim. faz, né? Para ser aprovado o projeto dele, ele precisava fazer um desenho assim. Só que ele, na verdade, ele não queria fazer a casa eclética, ele queria fazer a casa modernista, né? E ele alega depois que não teve dinheiro para acabar. É muito e aí a boa casa é essa prismática, história. não tem, né? É toda limpa e tudo, né? E foi uma burla que ele fez a legislação para poder construir a primeira casa modernista, né? Reconhecida, né, nacionalmente. Essa história é muito Curiosa. muito boa. Né? Obrigado. Não, é Não. modernista mesmo, é prismática, ela é toda limpa, as fachadas limpas e tudo. Pronto, obrigado. Então, gente, é isso, né? Eu queria agradecer aqui vocês primeiro, né, de estarem aqui hoje. A gente está muito feliz com essa exposição, né? Foi uma construção, né, Regina, muito importante de pesquisa, de colaboração, de vários professores aqui da universidade, de todo o apoio que a Fundação Edson Queiroz sempre dá, né, Tiago, para a gente. O nosso trabalho com a Regina, né, que foi uma conjunção bastante interessante, produtiva, né? A gente vem nessa pesquisa desde o ano passado, com muitas reuniões, né? Com a Aracy junto, né? A importância da Aracy como consultora também foi impressionante, né? Assim, a lucidez, né? E toda a colaboração. E aí eu convido vocês, quem puder agora ir até a exposição, né? A gente está aqui hoje abertos até às 19 horas, sábado e domingo, feriado também vai estar aberto, né? Como a gente fala, tem muito assunto, né, dentro da exposição, tem muitos desdobramentos, né? Está muito linda, muito interessante, né? Os professores que estão aqui trazerem os seus alunos, né? As professoras dos grupos de arte
dos grupos de estudo da Multiarte, que sempre estão aqui conosco, alguns outros professores também, né? Eu acho que é um momento muito importante, levando em conta que a gente tem acervos incríveis, acervos particulares, como a Regina falou, que saíram de suas residências para estar aqui. Então, isso é muito bacana, a gente poder ter esse acesso, né, esse contato com obras tão importantes e tão interessantes para a gente ampliar esse nosso capital cultural, as nossas referências também sobre o Ceará. Né? Então, queria agradecer mais uma vez a Regina, né? A paciência da Regina, né? O carinho, né? Foi muito produtiva a nossa experiência juntas. Tá, querida? Um beijo, muito obrigada.